Convido você a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 111. Salmo de número 111. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor, dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança, manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis são todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam, e o seu louvor permanece para sempre. Amém? Feche seus olhos, você que está aqui, você que está acompanhando também a transmissão. Vamos pedir a Deus que continue a falar ao nosso coração, e agora através da ministração da sua palavra. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nós rendemos graças a Ti, Senhor, por estarmos começando mais uma semana na Tua presença, por este dia de culto, de louvor e adoração ao Teu santo nome. Santo e tremendo é o Teu nome, como acabamos de ler. Ó Deus, que o Senhor possa manifestar as Tuas obras nesta manhã, nos relembrando as Tuas maravilhas, a fim de que depositemos toda a nossa confiança e toda a nossa gratidão por tudo que és e por tudo que revelas de acordo com as Tuas obras magníficas e memoráveis para nós, ó Pai. Mesmo nós sendo imerecedores, sendo pecadores, somos recipientes da Tua benevolência, da Tua graça. Obrigado, Senhor, por Tua presença em nosso meio. Que o Senhor possa continuar a falar ao nosso coração e nos abençoando com a instrução que vem da Tua palavra, a fim de que sejamos renovados em nossa esperança, em nossa alegria de prestar ao Senhor este culto que Te seja agradável. Nós oramos agradecidos, ó Deus, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós temos esse salmo aqui que exalta, como o próprio título na sua Bíblia provavelmente está demonstrando, as atitudes de Deus com as suas obras que coadunam com as suas promessas. Deus fala e Deus cumpre. Deus revela a sua bondade através daquilo que Ele mesmo realiza, através do seu povo, ou mesmo a despeito do seu povo. Ou diferente do que o povo possa produzir em termos de obras que glorifiquem a Deus, Deus ao longo da história mostrou o seu poder, a sua graça e a sua bondade através de suas obras, obras que revelam quem Deus é e revelam a sua graça para todos que o temem. Este salmo está situado aqui na penúltima parte do saltério, que a gente chama de livro também. Como vocês devem estar lembrados, o livro dos Salmos tem 5 partes, ou também chamadas 5 livros, e cada uma delas foi separada de forma temática, para nos situar em contextos históricos. Então, o saltério ele é todo composto por orações, por cânticos, que exaltam atributos de Deus, exaltam a bondade do Senhor, revelada ao longo da história da redenção do povo que Ele chamou por seu nome. Então Deus tem um nome a zelar e por conta disso Ele santifica o seu povo para exaltar o seu nome e fazer conhecido de todas as nações o seu grande livramento através da sua redenção, palavra que também está pertencente aqui a esse texto. Nós lembramos que lá no primeiro conjunto, no primeiro livro dos Salmos, que é introduzido pelos Salmos 1 e 2, nós temos ali um clamor muito mais pessoal. Geralmente, salmos escritos por Davi e por outros reis, como Salomão, seu filho, trazem uma perspectiva de um relacionamento pessoal com o Senhor. Então, Deus chamou um povo, mas a nossa adoração começa individualmente. A nossa fé é um dom dado por Deus, e para que, crendo no Senhor, tenhamos um relacionamento íntimo. E aí nós vemos clamores muito mais em primeira pessoa daqueles escritores, daqueles salmistas. Depois esse clamor começa a ganhar áreas de coletividade no segundo livro. É porque agora a nação conhecida pelo nome de Deus, que é a nação de Israel, começa a sofrer resistências ali
com povos que o espreitavam, que o invadiam e que até o levavam cativo para as suas nações. E aí o clamor se torna coletivo: Senhor, tem piedade de nós, salva-nos, somos o teu povo. E depois nós vemos que esse clamor vinha de lábios impuros, um povo que desprezava constantemente a lei de Deus, e aí esse povo foi levado para cativeiros. Vocês devem estar lembrados que o reino de Israel era um só, mas foi dividido ali no tempo do rei Salomão. E durante esse tempo ali, o povo experimentou vários governos iníquos, tanto o reino do sul, onde ficava Jerusalém, a capital da Judá, como também o reino do norte, com Israel e suas outras 9 tribos ali em cima, né, na parte que foi captada depois pelo reino da Síria. E o reino do sul foi captado depois também pelo reino da Babilônia. Então, nesse momento aqui, em que este salmo que acabamos de ler estava sendo cantado, muito provavelmente é um salmo que é chamado por alguns estudiosos como salmo tardio, salmo que foi dado e cantado em um período pós-exílico. Mas, na verdade, nós temos aqui um contexto de um povo que havia sido levado para esse cativeiro, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, mas que agora experimentava, depois daqueles vários salmos de lamento, especialmente concentrados na terceira parte do Saltério, no livro 3, que estão ali os salmos mais desesperados de um povo que sofria anos em um cativeiro, longe do templo destruído, longe da terra queimada, perdendo familiares e achando-se agora abandonado por Deus. Eis que Deus se levanta novamente por meio dos seus profetas, como Jeremias, como Isaías, Ezequiel e tantos outros, para dizer: olha, a minha aliança com vocês, apesar de vocês, é perpétua. Eu sou um Deus fiel, apesar da infidelidade de vocês, e esse cativeiro não durará para sempre, eu vou trazer vocês de volta. E aí nós temos o 4º livro, que compõe estes salmos aqui, nessa sequência, inclusive esse que acabamos de ler, e o que vem na sequência são salmos, por alguns, reconhecidos como salmos gêmeos, porque eles começam e terminam da mesma forma, salmos de aleluia, salmos que convocam a um louvor. Eles têm várias palavras em comuns aqui, que exaltam a fidelidade desse Deus, que faz cumprir a sua palavra de redenção, ainda que o seu povo não mereça. Então é assim que Deus tem tratado e revela a sua bondade, de acordo com a sua própria fidelidade. Ao longo da história, a redenção de Deus acontece mesmo que o povo não faça jus àquele que se chama pelo seu nome. Este é um salmo, então, irmãos, que exalta as obras do Senhor, e ele é conhecido aqui como um salmo acróstico. Vocês devem estar lembrados, por exemplo, do Salmo 119, né? Que é o maior salmo da Bíblia, que também compõe este 4º livro aqui. É aqui nessa 4ª categoria de salmos que nós vemos a maior parte desses salmos que começam com uma letra do alfabeto hebraico, e aí a próxima linha vem com a próxima letra do alfabeto hebraico, e assim por diante. Então, cada linha, e aqui nós temos 22 linhas, que é a quantidade de letras do alfabeto grego, elas compõem este salmo, que tem na nossa versão em português aqui, são 10 versículos, na verdade são 22 linhas, e cada uma delas iniciadas por uma letra na sequência do alfabeto hebraico. E este salmo faz isso, e o Salmo 112, que vem na sequência, também faz isso. E o que a gente percebe aqui nessa intenção autoral, poética, estética, não é meramente um capricho do escritor. É para trazer que esse Deus que é fiel, ele permanece revelando a sua bondade para com o seu povo de geração a geração. Então, digamos assim, de A a Z, esse é o Deus bom que faz com que o seu plano de salvação se cumpra, ainda que sejamos infiéis. Deus cumpre e promete a sua palavra, e a sua palavra, ela permanece para sempre. Ela, do começo ao fim, revela a fidelidade de um Deus que é bom. Nós temos aqui, então, essa exaltação das obras de Deus, e como veremos à noite, no salmo seguinte, nós temos aqui contempladas uma espécie de inversão daquilo que o salmo traz como ênfase. Enquanto que neste primeiro salmo que nós veremos nesta manhã, o Salmo 111, a ênfase está nas obras de Deus, que revelam a sua bondade e a sua fidelidade. O salmo seguinte vai trazer as implicações daqueles que trazem por total confiança nesse Deus a sua própria existência. Então, a sua vida pautada de maneira muito prática na confiança de um Deus que promete e que cumpre. E que essa confiança reverbera em obediência, em esperança e em perseverança. Então nós temos aqui um par de salmos
que exaltam as obras de Deus e que devem estar espelhadas nas obras dos homens que glorifiquem a esse Deus. Começando então, olhando novamente para o primeiro versículo, como eu falei, ele começa com aleluia e ele termina falando sobre louvor. Os irmãos devem estar lembrados que aleluia significa louvai ao Senhor. Aqui o convite, a convocação é para que, percebendo a bondade desse Deus, nós louvemos a Deus primeiro em nosso culto pessoal, em nossa intimidade com o nosso Deus, melhor dizendo, o meu Deus, mas que essa adoração, que começa particular, possa alcançar a coletividade, possa tornar ainda mais efetiva e bela essa adoração, esse louvor, quando feitos em coletividade, uns com os outros. Percebe então que no primeiro versículo ele fala, aleluia, de todo o coração eu renderei graças ao Senhor. Só que logo depois ele fala, na companhia dos justos e na assembleia. A primeira coisa que nós vemos aqui, e nesse contexto histórico que eu trouxe para os irmãos, eles estão na expectativa de serem libertos desse cativeiro, de voltarem para casa, de terem sua vida restaurada e reconstruída, mas eles já louvam a Deus, eles já conseguem se alegrar no Senhor a despeito dessas circunstâncias. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio ao cativeiro, à perda, à dor, à carência, à necessidade, esse povo tem prazer em louvar a Deus. Em sua comunhão íntima, o salmista louva e adora ao Senhor, mas ele não se contenta apenas com essa adoração individualizada. Ainda que ele esteja distante do templo, distante da sua terra, da sua cidade, tendo vários motivos para se lamentar, ele diz, eu louvarei ao Senhor, e não farei isso sozinho. O meu louvor, ele reverberará para os meus relacionamentos, e eu terei prazer de congregar amigos íntimos e outras pessoas nessa adoração, na companhia dos justos e na assembleia. Nós temos aqui, irmãos, uma prática que é uma marca essencial da vida com Deus, da vida cristã. É que nós devemos sempre louvar ao Senhor, ainda que passando por dificuldades, ainda que as coisas não estejam ao nosso gosto, ao nosso conforto, mesmo que as coisas que nós esperamos receber não tenham chegado ainda, a libertação ainda não havia chegado, mas o povo, vislumbrando o cumprimento dessa promessa, já conseguia celebrar a Deus hoje, e assim deve ser com a nossa vida também. Nós não precisamos aguardar que tudo possa acontecer, que as promessas de Deus se cumpram todas elas, para que assim, depois de tudo, depois de vermos o resultado da bênção de Deus na nossa vida particular e na nossa comunidade, a gente possa então erguer as mãos e agradecer ao Senhor. Não, a gente antecipa esta alegria no Senhor. Se você abrir, por exemplo, em Filipenses capítulo 4, texto do apóstolo Paulo lá do Novo Testamento, você vai ver que essa é uma ordenança do Senhor, é se alegrar em Deus. Então, se não dá para a gente se alegrar nas circunstâncias, porque elas podem ser adversas, nós devemos nos alegrar no Senhor. Vamos ler juntos Filipenses capítulo 4, verso 4? Está projetado aí, leiamos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Qual a razão da nossa alegria constante e perpétua? O Senhor, e não as circunstâncias. Nós gostamos de cantar, te louvarei, Senhor, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Senhor. Mas é bem verdade que não é fácil. Quando os irmãos estavam aqui envolvidos nessa vida completamente diferente da que eles estavam acostumados, distante dos profetas, distante dos sacerdotes, em uma terra estranha, sendo ali muitas vezes colocados como prisioneiros, vendo perder-se a sua cultura, lembrando com saudade do templo, que era um símbolo, um memorial da segurança de Deus, do seu favor. O templo representava, de fato, o governo e a presença de Deus em meio ao seu povo. Só que o povo começou a trocar essa adoração por quem Deus é, substituindo por amuletos de que estamos aqui diante desta contemplação de uma grande obra, de um grande templo construído aqui por Salomão, edificado conforme o plano que Deus revelou ao seu rei Davi, e agora nós temos uma segurança de que, tendo o templo, Deus está conosco. Deus estando conosco, nada pode nos fazer mal. Ainda que a minha vida não corresponda à fidelidade que esse Deus requer em obediência à sua palavra.
E aí o povo começou a se envolver com outras culturas. Antes mesmo de experimentar essas primeiras invasões, havia ali muitos casamentos mistos, havia uma adoração corrompida, ao ponto de alguns desses sacerdotes, chamados por Deus para ser o elo de um relacionamento constante, crescente com Deus, estavam sacrificando crianças a altares pagãos, construídos dentro do templo, que deveria servir de adoração ao único Deus verdadeiro. Então, a corrupção foi tomando o coração daquelas pessoas e elas foram se distanciando do propósito de viverem em adoração, em louvor ao Senhor, como o Salmo convoca a sermos, e assim Deus os levou para esses cativeiros, não apenas para uma forma de castigo, mas para santificar o seu próprio nome. Nós temos aqui claramente nos próximos versículos essa instituição de memoriais que deveriam nos chamar de volta a fidelidade do pacto, da aliança que Deus fez conosco. O verso seguinte, do verso 2 ao verso 6, nós temos aqui uma ênfase sobre o exercício de lembrar das obras de Deus e como isso refaz-nos diante das circunstâncias adversas. O fato de lembrar o que Deus já fez, o que Deus já prometeu, a sua bondade, manifestada ao longo da nossa história, nos redireciona, arrancando de nós a corrupção do pecado. Veja como é que dizem os versos 2 a 6. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas têm prazer, se alegram. Em suas obras há revelado os atributos de Deus: glória, majestade, justiça. Então Deus se revela por meio daquilo que Ele executa, não apenas pelo que Ele diz, mas pelo cumprimento da sua fala. E aí vem o verso 4. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Nós temos aqui, irmãos, como disse o comentarista Warren Wiersbe, o povo de Deus não vive em função do passado, mas sabe como usá-lo para lhe dar estímulo para o presente e esperança para o futuro. O passado, aquilo que Deus já fez por nós, em nós e através de nós, não deve nos prender no passado, deve nos revigorar hoje e nos revelar esperança para o amanhã. É assim que o povo deveria compreender como Deus havia tratado ao longo de toda a história aquela nação. Eles agora que haviam perdido tudo e estavam sofrendo esse tempo de cativeiro, precisavam ter amadurecido a sua fé ao recordar os grandes feitos do Senhor, porque se eles prendessem os seus olhos apenas para os eventos presentes, para esse tempo de carência, de necessidade, de pobreza, de desgraça, eles cairiam nessas infidelidades, nessa ingratidão. E um coração ingrato é a raiz de amargura, é raiz de soberba, é raiz de desprezo da lei do Senhor, é fonte de descontentamento. E assim nos conduz a um afastamento do temor reverente ao Senhor. O salmista fala, olha, façam o contrário. Lembrem do que Deus fez e das suas obras memoráveis, e assim vocês serão reconstituídos em uma comunhão verdadeira. É interessante que essa ideia de construir memoriais, porque a palavra memorial tem essa ideia de uma edificação, que quando a gente passa por um lugar, a gente vê uma pedra erguida, a gente lembra do evento ali, daquilo que aconteceu ao longo de algum tempo da história. Essa era uma prática não apenas cultural dos povos dessa época, mas é uma prática instituída. Se você, por exemplo, abrir Levítico, lá no comecinho, Levítico capítulo 23, nós temos ali várias instituições de festas. E essas festas, essas celebrações, elas eram marcadas por dias e por semanas. Elas tinham data para acontecer e elas tinham símbolos visíveis, movimentos, gestos, elementos físicos que eram vistos, sentidos, comidos, contemplados, percebidos pelos nossos olhos, ouvidos, pela nossa boca, para que levasse tudo isso ao nosso coração como um memorial, a fim de que lembrássemos do que Deus fez por nós. Nós começamos aí o relato, por exemplo, do verso 3, do sábado, de um sétimo dia. O sétimo dia, que servia para descanso do povo, era um dia de memorial. Veja aí, 6 dias
trabalharás, mas o sétimo será sábado de descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Onde vocês estiveram, e aqui eles estavam saindo de um contexto de escravidão novamente, só que agora do Egito, né? Aquela mais antiga, eles deveriam peregrinar pelo deserto, mas aonde eles parassem, eles deveriam construir altares para trazer à memória das futuras gerações, e não apenas deles, os grandes feitos do Senhor. Que trouxessem aquilo que o profeta Jeremias tanto nos declara como sendo saudável para a nossa fé. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Para isso, Deus criou de forma didática recursos, festas, dias, semanas, celebrações para trazer a memória do povo para perto dele. Nós temos, por exemplo, na sequência aí a Páscoa, que também usava elementos que recordavam a dureza, o amargor dos tempos antigos nessa escravidão que eles estavam sendo libertos agora do Egito. E eles experimentariam aqueles pães duros, aquelas ervas amargas ao longo de toda a sua história, a fim de quê? Lembrar que mesmo em meio a tempos duros, difíceis e amargos, Deus providenciava livramento. Deus providenciou multiplicação do seu próprio povo, não foi aniquilado, permaneceu, portanto, para sempre, a fim de que o fruto desse povo viesse a revelar a tão grande salvação através do Filho de Davi, o Rei de Israel, o Senhor Jesus, que é essa revelação que veio no tempo designado por Deus. Até Jesus chegar, esse povo deveria nutrir o coração pelas bênçãos já realizadas, que apontavam para um Deus fiel que realizaria tudo aquilo que ainda estava por vir. Por isso que a gente lembra, por exemplo, de Abraão. Lembra que Abraão era um construtor de memoriais, mas não para Deus, e sim para ídolos. Abraão era um construtor de ídolos, digamos assim, um fazedor de imagens de escultura para adoração pagã. E aí Deus chama Abraão, não porque Abraão era bonzinho, era um idólatra, e fala: Abraão, você agora vai ser um artífice de memoriais para a minha glória. Eu vou levar você, tirando você da sua terra, da sua parentela, e vou levar você para lugares desconhecidos, lugares que você não sabe, para que nesses lugares a minha glória seja revelada. E você vai construir altares para que o povo exalte ao Deus Santo, que tem cuidado e renovado a terra. Onde Abraão passava, ele construía um altar. Ou cavava um poço e erguia ali um memorial ao Deus provedor, ao Deus do livramento, ao Deus da salvação. E veja que interessante, ao longo dessas peregrinações de Abraão, Deus foi se revelando. É aqui no livro, ou lá atrás, no livro de Gênesis, que nós vemos os principais nomes de Deus. Como Deus se revela. O El Shaddai, o Deus da paz, né? O El Shalom, o Deus da paz. O El Shaddai, o Deus de todo poder. O Jeová Jireh, o Deus da provisão, né? O Jeová Rafa, o Deus que cura. Por quê? Em eventos que Deus providenciava, curava, livrava, erguia a sua bandeira, Jeová Nissi, todos esses feitos de Deus, em livramento, em salvação, em cuidado com Abraão e a sua parentela e a sua geração, revelavam que esse Deus deveria ser lembrado por suas obras. Não apenas por suas palavras, mas por suas obras. E aqui nós temos, irmãos, então, a própria expressão visível da bondade de Deus no próprio povo. Israel era em si mesmo um memorial de Deus. Qual o intuito de Deus começar por um povo e dizer assim: olha, vocês são um povo pequeno, ex-escravos, eu vou levar vocês por todas as terras, vou levar vocês para terras desconhecidas, vocês serão inclusive colocados como cativos em povos estranhos. Para quê? Para fazer aquilo que nós cantamos no prelúdio desse culto. Para que, indo entre todas as nações, cantemos as obras magníficas que exaltam o teu nome. Cantai ao Senhor todos os povos, manifestem Ele as suas maravilhas, como cantamos o Salmo 96. Israel deveria ser esse espelho de Deus entre as nações, como um verdadeiro memorial da bondade revelada do Senhor. Meus irmãos, nós somos esses memoriais. Eu e você somos essas pedras
que Josué colocou, por exemplo, lá no Rio Jordão, quando finalmente entrou em Canaã, na Terra Prometida, ele colocou várias pedras grandes ali no Rio Jordão, porque lá Deus deu salvação. Onde Deus planta a minha vida e a sua vida, onde nós estamos, por onde caminhamos, independente do rio, se o rio está calmo ou se o rio está adverso, onde Deus nos planta, ali existe um memorial da bondade do Senhor para todos quantos passam e olham. Deus nos chama como pedras vivas que revelam a bondade de um Deus que prometeu salvação e que cumpriu enviando a sua redenção. É assim que o salmista, então, desenvolve o seu raciocínio, complementando a partir do verso 5, quando ele diz, olha, Deus, ele dá sustento aos que o temem e lembrar-se-á sempre da sua aliança. Veja que trocadilho interessante aqui. Vocês são memoriais de Deus. Vocês são pedras que fazem as pessoas se lembrarem que há um Deus para ser adorado, um Deus bom, que revela a sua bondade entre todos os povos. E quando vocês fazem isso, em efeito reverso, como se assim pudéssemos dizer, Deus se lembra do compromisso para com o seu povo. Não é assim que está escrito? Deus dá sustento aos que o temem, e Deus lembrar-se-á sempre da sua aliança. Para quê, irmãos? Verso 6. Deus manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. É como se fosse um mecanismo, claro que é uma forma poética de falar, Deus não esquece nada, Deus é onisciente, Ele tem todo o conhecimento do que já aconteceu, do que está acontecendo e do que vai acontecer. Deus determina, porque escreveu a história, todos os eventos já estão ali ordenados por Ele. Mas numa forma didática de explicar, quando eu e você servimos de memoriais uns para os outros, quando nos vemos em tempos difíceis, de provações, de tentações, de carências, nós devemos servir uns para com os outros de pedras memoriais que nos recordem com esperança o que Deus já fez. Porque se Deus fez, Ele é poderoso para fazer muito mais. Muito mais do que lhe pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que opera em nós. Por isso somos mais do que vencedores. Deus já nos deu vitória, portanto, venceremos. Mas teremos aflições no mundo, porém tende bom ânimo. Por quê? Deus venceu. Jesus triunfou. Portanto, sigamos em frente. A vitória já nos foi garantida. Esse exercício de nos lembrar uns aos outros completa a ideia inicial do Salmo. Eu louvarei ao Senhor, eu renderei graças ao Senhor, como diz o começo do verso 1, mas eu não me contentarei com uma adoração particularizada. Eu o farei na companhia dos justos e na assembleia. Para quê, irmãos? Para que isso aqui aconteça. Para o encorajamento mútuo, uma adoração pública, coletiva, em que a gente olha uns para os outros e unimos nossas vozes em louvores que nos lembram que o servo sofredor veio a nós e que pelas suas pisaduras fomos sarados, que há esperança para a nossa geração, que há uma redenção para este mundo. Nós somos esses memoriais que no nosso louvor primário, particular, mas também coletivo e redundante em um ambiente de adoração cultica ao Senhor, nós estamos fazendo esse exercício de olhar nos olhos uns dos outros e dizer assim, vamos perseverar. O Deus que venceu, vencerá. O Deus que livrou, nos livrará. O Deus que nos trouxe até aqui, nos conduzirá até o fim. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Quando ele fecha essa primeira ideia, então, desse dever de adorar ao Senhor, independente das circunstâncias, e fazer isso uns com os outros, para que nos sirvamos de memoriais e nos recordemos da aliança que Deus fez conosco, o salmista então dá a deixa para o efeito disso em nosso coração. Veja que a partir do verso 7, ele diz que esse exercício do louvor, da adoração pelo que Deus já fez, nos conduz a uma confiança renovada pelo que Deus vai fazer. O verso 7 diz assim, as obras de suas mãos são verdade e justiça. São fiéis todos os seus preceitos. Então veja, ele começa falando dessas obras,
E depois ele fala dos preceitos da lei. Verso 8. Estáveis são eles, os preceitos, a lei, para todo sempre, e são instituídos em fidelidade e retidão. Ele enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, porque santo e tremendo é o seu nome. Ele fala primeiro dessas obras que revelam a fidelidade do Senhor, não é? E depois ele introduz, ele chama o assunto da lei do Senhor. Porque é na lei do Senhor que é revelado o seu caráter fiel. Um Deus que é fiel no que diz, é fiel no que faz, no que executa. E aí Deus permanece fiel porque a sua palavra é justiça. E um conceito interessante aqui, irmãos, pegando esse contexto aqui de guerra da época, né, de conquistas, de cativeiro. Esse mesmo profeta que a gente mencionou há pouco, o profeta Jeremias, que falou por diversas vezes que esse cativeiro viria e que serviria para trazer o povo para perto de Deus, para livrar o povo dessa adoração corrupta, para tirar do povo essa idolatria. Esse Deus disse que faria tudo isso para santificar o seu próprio nome. Creio que foi domingo passado, na pregação da noite, que o reverendo Robson trouxe esse conceito. Na época dessas grandes guerras aqui no Antigo Oriente Próximo, a ideia de uma nação conquistar a outra não era apenas um sinal do poder militar bélico superior de uma nação sobre a outra, mas indicava um poder superior de um Deus sobre uma outra divindade. Então, o Deus daquele povo superou o Deus daquele outro povo. Essa guerra entre deuses era assim definida culturalmente. E Deus usa esse ponto de contato cultural para dizer, olha, na derrota de vocês, na corrupção de vocês, o meu nome está sendo difamado entre as nações, está sendo envergonhado. Porém, na restauração de vocês que eu darei, o meu nome será purificado, será santificado entre as nações. Veja, por exemplo, Jeremias, logo no primeiro capítulo da sua profecia, se você puder abrir, Jeremias capítulo 1, versículo 12. Olha como Deus une a questão da fidelidade com o zelo do seu ser, das suas obras, do seu nome, né? Jeremias 1,12 diz assim: Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus deu vários avisos por meio de profecias e visões ao profeta Jeremias e a tantos outros, de que o povo deveria se arrepender dos seus pecados e renovar um compromisso com a sua lei, com a sua palavra e com aquilo que Deus colocava em termos abençoadores no seu pacto, na sua aliança. Mas aí o povo se desvia do Senhor, se afasta dele, e Deus fala assim, olha, apesar de vocês não velarem por cumprir as promessas de vocês, de fidelidade, de obediência, de submissão a mim, eu mesmo, por ser fiel e por zelar pelo meu nome, pela minha palavra, eu vou cuidar para que ela se cumpra. Vocês serão redimidos, vocês serão restaurados. Se a gente tivesse um tempinho aqui, a gente caminharia por vários outros textos, inclusive Deus usa a palavra vergonha, ruborizar, que é ficar vermelho, trazendo esse trocadilho. Enquanto o povo estava ali envergonhando o nome de Deus pelas suas práticas iníquas, idólatras, Deus envergonharia o povo com uma salvação inesperada. Quando o povo estivesse assim, desesperado, já há 70 anos, no período de cativeiro, tendo perdas, dores, se sentindo já que esquecido e abandonado por Deus, e as nações vitoriosas, cantando aos seus deuses, dizendo, nosso Deus, Balaque, Moloque, Baal, ele venceu Jeová. Aí Deus ruborizaria, envermelharia o seu povo, mas não com uma vergonha de desonra, e sim com uma honra recebida imerecidamente. O povo, inexplicadamente, seria reunido novamente por tão grande salvação. E não é assim que acontece com a gente também? Quantas vezes você e eu não envergonhamos o Evangelho com os pecados, com as atitudes, com as omissões, com as faltas, com o jeito de tratarmos uns aos outros, com o jeito de nos relacionarmos no ambiente profissional e carregando a bandeira de sermos povo de Deus, sermos crentes, envergonhamos o nome do Senhor. Mas olha que a oração que Jesus nos ensinou, logo numa das suas primeiras petições,
nos lembra. Nós somos instruídos a orar assim: Senhor, santificado seja o teu nome. Alguém certa vez me perguntou: pastor, como assim santificado seja o nome de Deus? A gente está pedindo a Deus para que o nome dele seja mais santo. Deus não é santo, e quando a gente fala o nome de Deus é santo, a gente não está pensando que esse Deus é tão santo quanto poderia ser. Ele não é o Deus santo, 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 o Santíssimo Senhor. Como faz sentido a gente pedir: Senhor, que teu nome seja santificado? E a ideia é que a gente, às vezes, quando está orando, a gente pensa na ideia de que Deus está recebendo um pedido para que seu ser seja aperfeiçoado, e não é. É o nosso ser aperfeiçoado, pedindo a Deus que o nome dele em nós seja visto como santo. Quando nós pedimos santificado seja o teu nome, é assim: Senhor, que as pessoas, lembra da ideia de memorial, olhem para mim como uma pedra erguida, que anuncia a tua bondade, a tua fidelidade, a tua justiça, e lembrem que o Senhor é bom, é justo e é santo. Santificado seja o teu nome significa dizer que as pessoas convivendo conosco olharão em nós atributos de Deus e dirão assim: esse ali é crente, é povo de Deus, olha como ele vive de maneira santa, logo Deus é santo. Olha como ele vela por cumprir o seu nome, como diz o sábio no provérbio capítulo 22, logo no início ele fala assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Pessoas identificadas como zelosas do seu nome, da sua reputação, do seu caráter, revelam o zelo que o próprio Deus tem em manifestar a sua santidade entre todos os povos. Quando nós oramos: Senhor, santificado seja o teu nome, nós estamos dizendo: Senhor, que eu não envergonhe o teu nome, mas que diferente disso, diferente da inclinação do meu coração, que teu Espírito habitando em mim me capacite para que cada palavra, cada gesto e cada obra minha glorifique ao Senhor como Deus santo. O nome de Deus diz respeito à manifestação de quem Deus é, e Deus é santo, e é assim que ele deve ser conhecido por mim e através de mim, por você e através da sua vida. Você e eu somos chamados nessa adoração a Deus constante a santificarmos o nome de Deus para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, para as pessoas que convivem conosco, porque talvez você e eu sejamos a única pedra de memorial de um Deus que é bom e que veio para salvar pecadores que nele creem. Talvez o pastor não vai ter acesso ao seu ambiente de trabalho, aquele seu amigo mais desenrolado que gosta de evangelizar e de participar de projetos missionários, não vai estar na oportunidade que Deus vai dar para você ser visto como uma pedra de edificação do reino de Deus, como um memorial, como um altar de adoração constante e itinerante, aonde Deus levar você. É assim que nós devemos ser vistos. Estou aqui, Deus me conduziu para este lugar, para que eu seja aquele que santifica o seu nome entre as pessoas que ainda não o conhecem. Nós temos então, irmãos, aí com destaque o verso 9, voltando lá para o Salmo 111, o destaque para a palavra redenção. Esse Deus que é fiel em tudo o que promete, seus estatutos, sua lei é justa, suas obras são magníficas, e tudo isso deve ser lembrado e colocado no nosso coração para servir de confiança no que Deus vai fazer. Tudo isso é fruto de redenção. O verso 9 diz: Deus enviou ao seu povo a redenção e estabeleceu para sempre a sua aliança, porque santo e tremendo é o seu nome. Esse nome santo e tremendo de Deus, revelando a sua bondade e sua imensa graça, é tão claramente demonstrada pelo fato de ter enviado o seu Filho para morrer por pecadores, por pessoas que não estariam dispostas a adorá-lo. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os que creem na santidade, na bondade de um Deus que deve ser adorado. Isso é temor. É o que diz o verso 10. O temor do Senhor é
o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam, portanto o seu louvor permanece para sempre. Enquanto que a gente vai relembrando as obras de Deus, meditando em seus estatutos justos, nós somos conduzidos por uma estrada de confiança de que o Deus que fez completará a sua obra, nos santificará até o fim, porque enviou a sua redenção, enviou aquele descendente que esmagou a cabeça do nosso acusador e nos trouxe grande livramento, e por causa disso, nós temos agora desenvolvido no nosso coração um temor reverente ao Senhor. Esse temor aqui do verso 10 não é a palavra para medo, para terror, do tipo assim, nós temos que ter medo de Deus, porque o que Ele diz, Ele cumpre. Ele falou que nos levaria por cativeiros, para que lá tivéssemos arrependimento, abandonássemos as velhas adorações corruptas e nos voltássemos santos para Ele. Não apenas por isso. Não apenas ter um medo de um Deus que pode, como diz a Escritura, não apenas matar o nosso corpo, mas o corpo e a alma. A gente não deve temer os homens que podem fazer mal para o nosso corpo. Devemos temer a Deus porque pode fazer mal para o corpo e para o destino eterno de quem nós somos em espírito. Não é desse medo, desse terror que o salmista está falando. O princípio, o fundamento da sabedoria é um temor no sentido de reverência, de adoração, de um respeito, de uma devoção amorosa para com Deus que é misericordioso. Se você, por exemplo, avançar para o Provérbios, nós sabemos que quando falamos em sabedoria, lembramos logo, do livro de sabedoria que é Provérbios. No capítulo 1, verso 7, nós temos esse princípio muito claro aqui. Nós temos o fundamento de uma vida pautada na confiança de um Deus que promete, que cumpre, que faz e que estabelece o seu nome santo entre as nações. É o temor do Senhor. Veja aí. Vamos ler juntos o verso 7 aí de Provérbios 1? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. A fim de que compreendamos a realidade onde vivemos, por que estamos aqui, para onde estamos sendo levados, precisamos temer ao Senhor, no sentido de reverenciá-lo, adorá-lo, ter prazer na sua lei e, lembrando das suas obras, glorificar ao Senhor com uma adoração constante. Se você avançar para o capítulo 9, Provérbios 9, verso 10, você verá também esse princípio aí muito claro. Como teremos o caminho de uma vida irrepreensível que adore e glorifique ao Senhor? O verso 10 responde, Provérbios 9, 10. Vamos ler juntos novamente? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Como ter uma vida que não apenas vislumbra os grandes feitos do passado, mas se prepara para hoje, no presente, viver e reverberar os feitos desse Deus bondoso, trazendo esperança para um caminhar futuro que aguarda o cumprimento de tudo aquilo que Ele ainda está por fazer por nós. Renovando o temor de Deus, da sua palavra, no nosso coração. Este é o começo, é o princípio, é a primeira pedra de fundamento para uma vida prudente, para uma vida sábia. E aí nós temos, irmãos, essa ideia agora completa do Salmo. Veja, o Salmo está convocando para um louvor constante, apesar das circunstâncias. Esse louvor constante, apesar das circunstâncias, nos faz relembrar o que Deus já fez. E quando a gente lembra dos livramentos, e você e eu lembramos, não apenas na história de Israel, na história da redenção revelada na Bíblia, mas na minha e na sua vida particular, na minha e na sua história familiar, nós lembramos com pedras, e deveríamos fazer assim, talvez não com pedras, mas com imagens, com relatos, com escritos, com cânticos, marcar a história da nossa vida com os livramentos, com a salvação de Deus em períodos de grande dificuldade. Você e eu temos pontos de conversão na linha histórica
da nossa vida. Na nossa jornada, nós somos capazes de erigir altares, cavar poços, colocar pedras de lembrança memorável das magníficas obras de Deus por nós, apesar de nós, você e eu, ruborizamos de vergonha, porque sabemos que não éramos dignos. Mas Deus foi até o nosso lugar de tristeza, desamparo, desânimo, e nos trouxe livramento, ânimo, salvação, nos trouxe provisão, nos trouxe saúde. E nós deveríamos, irmãos, exercer essa disciplina espiritual de não apenas guardar para a gente, mas compartilhar uns com os outros os eventos, digamos assim, salvíficos de Deus na nossa história, na nossa casa. Por que tudo isso? Porque isso pavimenta o caminho da confiança. Porque isso nos ajuda na próxima dificuldade, ou na próxima crise, ou na próxima invasão, no próximo cativeiro, a lembrar que Deus já nos tirou de cativeiros, que Deus já nos libertou. E isso Ele fez de uma vez por todas, na linguagem do autor aos Hebreus, de uma vez por todas o sumo sacerdote se fez sacrifício por todos nós. Quando Cristo veio, Ele é esse enviado de Deus para a nossa redenção. E quando Ele veio, Ele satisfez todos esses estatutos, todos esses juízos, toda a lei santa do Senhor em obediência completa, no meu e no seu lugar. Mas não apenas isso, Ele pegou toda a nossa desobediência e colocou sobre si, foi castigado por isso, com castigo de morte, e morte substitutiva, para que eu e você não morrêssemos e não fôssemos separados de Deus eternamente. E mais do que isso, ao terceiro dia, este enviado de Deus para a nossa redenção venceu a morte, subjugou Satanás e o pecado, ressuscitando ao terceiro dia, para que eu e você nele tivéssemos nova vida, trilhada nos pavimentos de uma vida que glorifica a Deus, tornando o seu nome santo entre todas as nações. Fomos chamados de um império de trevas, fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Fomos arrancados de um lugar tenebroso, de cegueira espiritual, fomos levados para nos contentar com a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que é a palavra que Deus nos revela. E essa palavra nos relembra que Deus é um Deus que faz, que executa as suas obras e que nenhum de seus planos pode ser frustrado. Portanto, aquilo que nós lembramos que Deus já fez, deve encher o nosso coração de uma esperança futura pelo que Ele ainda vai fazer. Há coisas na minha e na sua vida que a gente duvida se elas poderão receber também o carimbo da vitória. Talvez algo pelo qual você ora há muito tempo, a conversão de alguém, de um parente, de um familiar, a cura de uma enfermidade, o alcance de um filho que saiu do aprisco das ovelhas, se perdeu no meio do caminho e ainda não voltou para casa. Não sei qual é o seu pedido, não sei qual a sua dificuldade neste momento, neste dia. Mas o que Deus, com esse salmo, nos chama, nesse culto devocional, é para pacificar o nosso coração com a certeza da fidelidade de um Deus para o qual nada é impossível. Se Deus já demonstrou nos pequenos e grandes eventos da minha e da sua vida, ou da história do povo de Deus, que Ele é um Deus poderoso, que tem prazer em revelar a sua bondade, em erguer a sua bandeira de vitória, na história do povo que se chama pelo seu nome, e que Ele tem prazer em santificar o seu nome através da nossa vida, não há, irmãos, o que temer, não há por que duvidar, não há por que desanimar. Perseveremos e esperemos a completude das obras memoráveis que Deus ainda vai realizar na minha e na sua vida. Vamos orar para que Deus possa acalentar o nosso coração com essa certeza, com essa gratidão e com essa disposição de obedecê-lo, de erguer memoriais que glorifiquem o seu nome, ainda que passando por vales sombrios como a morte, porque certamente Deus está nos conduzindo para junto das águas de descanso. Ele vai refrigerar a sua alma, Ele refrigera
o nosso coração. Ele é o médico dos médicos, o Senhor que cura, que sara, não apenas enfermidades físicas, mas especialmente aquece o nosso coração com um temor reverente, que nos relembra que Ele é um Deus de amor. Maravilhoso Deus, nosso Pai. Que salmo maravilhoso, ó Pai, que nos convoca a um louvor constante, crescente e perpétuo. Que nos faz voltar à disciplina espiritual de lembrar o que o Senhor já fez, nos grandes feitos narrados pelos teus servos ao longo de mais de 15 séculos de escrita dos teus estatutos que são retos e justos. Mas muito mais do que isso, ó Pai, ao longo de toda a história, o Senhor tem se revelado como um Deus fiel, apesar da infidelidade de um povo. O Senhor resolve se relacionar com esse povo e lhe dar redenção. Ó Deus, nós queremos aproveitar e pedir perdão pela nossa infidelidade, pelas vezes em que murmuramos, duvidosos do que o Senhor pode e vai fazer. Porque não poucas vezes, ó Pai, de fato somos desanimados com as perseguições, com as lutas, com as dificuldades que persistem em nos colocar para longe do Senhor. Na verdade, Pai, a Tua palavra diz que passarmos por várias provações deve ser motivo de toda a nossa alegria, de que a nossa alegria não se pauta nas circunstâncias, e sim no Senhor. Devemos nos alegrar no Senhor. Outra vez dizemos, queremos, ó Pai, nos alegrar no Senhor, nas Tuas promessas, na Tua lei, na Tua palavra, que revela a Tua bondade, o Teu amor e a Tua fidelidade, sabendo que o Deus que fala é o Deus que cumpre, o Deus que fez completará a Sua obra magnífica, perfeita, e embora hoje incompreendida por nós, saberemos que no final todas elas contribuíram para o nosso bem e nos fizeram moldados ao caráter do Teu Filho. Ó Deus, nos ajude a sermos pedras, edifícios de Cristo, memoriais para as próximas gerações, para a nossa casa, para os nossos filhos, para todos que convivem conosco, que sejamos o reflexo da santidade do Deus que tem um nome santo e tremendo. Oramos assim, ó Pai, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém.